Sintetizando, com Alê Moreno. Olá, este é o Sintetizando, o programa de podcast aqui da Síntese. Eu sou o Alê Moreno e hoje, dando continuidade aqui com o meu querido Fabrício no nosso papo sobre refugiados. Como vocês bem sabem, semana passada tivemos o episódio número 1 e hoje fechando com o episódio número 2 e também encerrando essa temporada do Sintetizando, que depois que você ouvir o programa entrará em férias, mas a gente volta em breve com uma temporada riquíssima. Fabrício, vamos voltar para nossa prosa. Então, isso é muito interessante. O que acontece no Brasil muito, Ale, isso também em todo país que recebe refugiados, é que a gente tende a achar que o refugiado ele era uma pessoa que passava necessidade no país de origem, era uma pessoa pobre, e não necessariamente isso é verdade. Pelo contrário, os estudos e os índices provam que a massiva maioria dos migrantes fazem parte de até, às vezes, de uma elite cultural, de uma elite intelectual, de uma elite até financeira, que conseguiu sair de lá. Então é porque sai numa situação de vulnerabilidade, mas muitos, Ale, são formados em curso superior, tem mestrado, isso é a coisa mais comum. Por exemplo, tem um rapaz da Escola Refúgio aqui de São Paulo, que conversando com ele estava trabalhando num restaurante. E ele veio conversar comigo, perguntar se eu sabia de algum... Ele é natural da Somália. A Somália é um país que fica no chifre da África, logo no leste da África, e a Somália tem um problema forte lá dentro, além de várias guerras civis internas, né, conflito armado, tem um problema de reconhecimento de Estado, porque metade da Somália, ela se proclama, a parte do norte da Somália se proclama um Estado independente, chamado de Somalilândia, mas esse Estado não tem reconhecimento por outros estados, inclusive pela própria Somália. Então, para reprimir esse grupo insurgente, o governo manda militares para lá, há diversos conflitos locais, regionais, são países muito complexos, certo? Que o refúgio origina nesses países em razão dessa complexidade, né? E ele estava me falando, esse rapaz, que eu perguntei se ele tinha formação. Ele falou que sim, que ele estava no Brasil há 6 anos. Ele fala uma coisa assim de 7 idiomas, porque a Somália, por um tempo, eles tiveram educação italiana, então ele fala italiano perfeitamente. Ele estudou em uma escola holandesa, então o holandês ele domina. Em razão do holandês, ele domina o alemão também. Inglês ele fala perfeitamente, fala francês, umas 4 ou 5 idiomas locais dele. Assim, uma coisa, estou falando para você assim, que impacta mesmo, porque é muito impressionante. E ele era doutor em teologia na Universidade da capital da Somália, formado, mestre, doutor, num tema que é super específico, mas e ele estava trabalhando aqui no Brasil em um trabalho que não é o trabalho da formação dele. Essa é uma realidade do refúgio aqui no Brasil, em tantos outros países. A pessoa não consegue trabalhar com aquilo que ela trabalha, com aquilo que ela fazia lá. Então, como é que você consegue promover a reinserção, sendo que nós temos uma série de barreiras, né? Série de roadblocks aí para poder concretizar isso. Então, esbarra, nesse caso, no reconhecimento de diploma também? Ou vai além disso? Vai na oportunidade? Onde mais, Fabrício? Vai em vários pontos, Ale. O reconhecimento às vezes ele deixou também o diploma para trás, né? Se ocorrendo, isso, esse é o segundo ponto. A ausência de documentos, né? Então, por exemplo, o caso dos venezuelanos, isso é muito comum. Eles vêm com a roupa do corpo. Às vezes vem de chinelo havaiana, sabe? Então, a pessoa não pega documento em casa. Quem foge de conflito armado também, explodiu bomba, pegou fogo, alguma coisa, a pessoa não consegue pegar as coisas dela. Então, foge com o que tem no corpo. Às vezes não tem documento, não tem certidão, não tem nada. E os países são burocráticos, né? Você vai tentar tirar... e não vou nem falar de brasileiro, né? Você vai tentar renovar um RG no poupa-tempo ali, você tem que levar até uma carta psicografada do meu avô para poder tirá-la. Mas um refugiado um migrante vai na Polícia Federal para tentar tirar Não sei se você já teve a oportunidade de ir na Lapa, aqui em São Paulo, na Polícia Federal, no Departamento de Polícia Federal. No primeiro andar ali tem o atendimento aos estrangeiros. A fila dá a volta no prédio, é um negócio absurdo, assim, não tem atendimento para eles. A maioria dos atendimentos é negado logo ali de cara, porque está faltando documento, porque o nome do pai não bate com o nome da mãe que está na certidão. Pô, mas a pessoa está vindo numa condição de extrema vulnerabilidade, sabe? Precisa ter uma compreensão um pouco maior. Então, as dificuldades para concretizar um trabalho dessa pessoa, por exemplo,
São vários. Esse é um deles, a falta de documento. A questão do reconhecimento de diploma, que é uma burocracia sem fim no Brasil. O governo o Ministério da Educação criou um sistema que chama Portal Carolina Bori para solicitar online o reconhecimento, mas é um sistema que também ainda assim esbarra nas universidades, e as universidades não querem fazer esse processo, porque não é o core das universidades. Também há várias outras questões, como, por exemplo, até a própria aceitação do mercado de trabalho e a adaptação dessa pessoa para trabalhar aqui, né? A barreira da língua, tem diversas barreiras. Uhum. Você falou da história dos livros e das pessoas, né? E que isso eu achei super forte e necessário você dizer, né? Como eu saio desse lugar do mundo bibliográfico, vamos chamar assim, e vou para o mundo do real, assim, olho no olho daquela pessoa. E eu imagino que isso seja muito potente, não se imagina porque acredito nisso, potente, porque você está vendo de verdade ali acontecendo, a história de uma mulher que sai da Síria para o Brasil, e eu queria pegar esse gancho e entender por que os sírios vieram para cá, assim, alguns deles vieram para cá, eles já tinham uma condição econômica diferente, porque a Venezuela está fazendo divisa, você entende um pouco melhor essa história. Os sírios saíram do Oriente Médio e vieram para cá, então eles atravessaram o Atlântico. Como ele chega até aqui, como ele decide vir para cá, no caso dessa mulher, não sei se você tem alguma informação, porque eu acho que essas histórias talvez levem a gente até para pensar outra coisa. A gente também sai do livro assim, esse fluxo, esses movimentos, essa decisão que tem que ser rápida, né? Imagino eu. Eu estou fazendo um monte de pergunta aqui, Fabrício, de curioso, porque não é um assunto que eu conheço. Então, provavelmente eu estou pensando igual quem está ouvindo a gente. Assim, e aí, né? É o aula zero. Olha, para quem quiser ter um contato, primeiro pelo livro do tema dos refugiados, existe um livro super legal da Malala, que ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Ela tem um livro que chama Longe de Casa. São várias histórias de refugiados. Ela conta a dela. A Malala era refugiada, né? Uma refugiada paquistanesa no Reino Unido. Ela fugiu para o Reino Unido em razão do tiro que ela levou sem querer, né? Uma bala perdida que pegou nela, em tese, né? E ela conta a história de vários outros refugiados. Você tem uma noção que te faz se colocar no lugar da pessoa que está narrando a história. Então, Ale, esse livro foi com certeza um que mudou a minha vida em termos de ter como pensar a compreender, ligar mais esse gargalo entre o livro e a moça síria que fugiu porque explodiu a bomba. Esse livro foi um que me fez mais ligar. Hoje são mais de 26 milhões de refugiados no mundo. 26,6 milhões de refugiados no mundo. São 26 milhões de pessoas, Ale. Não são números. Cada pessoa tem uma história, cada pessoa tem um sonho, cada pessoa passou por um problema específico, cada pessoa deixa tudo para trás, cada pessoa desconstrói sonhos, reconstrói a vida de maneira forçada. Então, conhecer essas pessoas na prática e entender ali no dia a dia faz você entender também que cada número desse merece uma atenção um pouco maior, certo? Tem várias histórias de pessoas que vêm para cá, reconstroem a vida e não voltam nunca mais, elas ficam por aqui. Isso é um fato, né? Assim como os nossos antepassados ficaram, também nunca mais voltaram, essas pessoas ficam, né? Os sírios especificamente dos sírios, o Brasil já tem uma longa história de relação com os sírios, principalmente com os sírios libaneses lá no começo do século passado. Então, houve um fluxo migratório de sírios e de libaneses aqui para o Brasil muito grande. Então, nós temos que é o que erroneamente as pessoas se referem até como turcos, né? Por exemplo, eles diziam, eu lembro do meu pai dizendo que o Paulo Maluf era turco. Ele não é turco, ele é filho de libaneses, né? Não tem nada a ver com a Turquia. Mas isso em razão da influência do Império Otomano na época que eles vieram. Aliás, eles fugiram em razão do Império Otomano. Então tem uma relação ali. Mas os sírios vêm no Brasil também uma forma mais simples de adaptação, em razão da facilidade do povo em lidar com essas questões. O Brasil é um país receptivo,
tanto de forma legislativa, a legislação ela contempla solicitação de refúgio, contempla a solicitação de migração temporária ou permanente, e o povo também é um povo muito acolhedor. É claro que tem uma série de barreiras aí, os órgãos governamentais não funcionam da forma que tem que funcionar, o sistema público de assistência social para essas pessoas ele é falho, assim como ele é também para os brasileiros, mas ele é falho para os estrangeiros. Não há um mecanismo muito forte, uma rede que assegure para essas pessoas uma garantia de reinserção socioeconômica. O trabalho é um trabalho de formiguinha que diversas organizações fazem, como o Refúgio 343 faz. Então essas pessoas acabam vindo para cá porque também há o contato com outras pessoas, né? Então o quesito reunião social e familiar é muito forte, principalmente para os sírios, né? Então uma pessoa veio para o Brasil e fala para outra lá que é bom, e aí a partir daí a palavra corre e as pessoas começam a vir. A saída de lá da Síria, eu ouvi várias histórias. Eu ouvi a história de uma pessoa na escola também com 3 filhos, os filhos que nasceram, apesar de sírios, os filhos nasceram na Arábia Saudita, porque ela foi grávida, uma das crianças nasceu na Arábia Saudita, de um caso, porque assim, Ale, se a gente analisar a migração década de 70 e 80, principalmente aqui no Brasil, olhando num patamar geral, a gente tem a ideia do migrante como o homem que migra sozinho, deixa a família, o migrante que vai trabalhar, ele migra sozinho, deixa a família, arruma o trabalho, manda dinheiro para casa e depois volta, ou leva a família, né? Essa era a migração por excelência. Quantos casos a gente tem de conhecidos que foram para o Japão, por exemplo, que teve um fluxo muito grande na década de 90, que ia o homem, trabalhava em alguma fábrica, firma, alguma coisa, mandava dinheiro para a família, depois ou voltava ou vinha com a família. Esse modelo de migração ele mudou com o tempo. Então, hoje, as famílias têm ido juntas e há um aumento muito grande no número de mães solo, que não para de crescer, né? Por exemplo, o caso dessa moça que ficou grávida, fugiu grávida e a criança nasceu na Arábia Saudita. O marido conseguiu um dinheiro, que era um dinheiro que ela me disse que era muito além do que eles podiam, a renda mensal deles, um dinheiro em dólar, para pagar uma pessoa, que é o que nos Estados Unidos eles chamam de coiote, aquele cara que atravessa a fronteira. Aqui na Venezuela são os trojas, que também há uma exploração muito grande de pessoas, eles cobram em dólar. Imagina, a Venezuela hoje tem um câmbio negro, né? Quer dizer, tem 2 câmbios, tem o câmbio oficial e o câmbio extraoficial. O dinheiro não tem um valor, né? Inflação em 400%, 500%. E eles cobram em dólar. Você imagina como a dificuldade dessas famílias que conseguem esse dinheiro. Para trazer, então esse marido pagou essa pessoa que trouxe essa família, eles foram atravessando de carro, chegaram na Arábia Saudita de alguma outra forma, e da Arábia Saudita ela veio para o Brasil. Então ela está aqui com essas crianças, as crianças ela já está aqui há mais de 3 anos, as crianças falam um barato muito interessante, as crianças falam árabe e o português, elas trocam entre os 2 idiomas com uma facilidade como a gente troca de óculos, ou enfim, impressionante. Você imagina a riqueza de cultura dessas crianças, sabe? Forjada na dificuldade, porque nada ali veio fácil. A família numa vulnerabilidade absoluta, a mãe sozinha, que contou com a ajuda de uma prima que já estava aqui no Brasil, e aí as duas juntas estão investindo nesse que é o principal foco do investimento dos refugiados, principalmente sírios aqui no Brasil, que é a gastronomia. Eles focam muito nesse ponto, é uma questão muito forte. Você vê, olha o que essa primeira moça que eu contei a história síria viu dentro daquela casa. Ela poderia ter olhado outra coisa, não, ela olhou a folha da uva que lembrou a avó, a mãe que cozinhava para ela. Então, eles têm uma relação com a comida que é muito forte, né? Aqui em São Paulo, nós estamos com uma parceria com o Mama Filó, que é uma startup de alimentação, um projeto que chama Mamas Refugiadas, que vai ter mais segmento agora esse ano, em 2022, que é um projeto que vai capacitar mulheres a fazerem comidas afetivas. Então, a gente já teve um primeiro contato com elas, e aí tem pessoas do mundo inteiro lá, né, envolvidas. Então, mulheres, né? Então, a gente tem pratos afetivos do mundo inteiro, que as pessoas buscam temperos que só tem lá, não tem aqui, a gente tem que adaptar, e nós vamos tentar ajudar de alguma forma nesse sentido. Mas esse fluxo, ele acaba mudando muito, né? E aí, Ale, tem 3 pontos muito importantes sobre a migração em geral. Eu não sei se você quer fazer
algum comentário em relação a isso primeiro? Vambora, vai lá. Beleza. Porque esse aqui são pontos importantes para falar sobre o tema das migrações aí em geral, não só as migrações de refúgio. Porque, como eu estava falando antes, a gente tem dois tipos de migração. A gente tem a migração forçada e nós temos a migração voluntária, certo? A migração voluntária é aquela que a pessoa vira e diz, olha, nós vamos migrar porque nós podemos ou nós queremos, enfim, há uma série de outros motivos. E a migração forçada é aquela que se migra porque realmente não tem mais o que fazer. A doutrina clássica entende dessa forma, certo? Estamos falando de livro. O que acontece na prática? Há os migrantes também chamados econômicos. É bem possível que aquele cara seja o migrante econômico, está bem no meio entre os dois. Ele é obrigado a fugir, mas ele acaba tendo que escolher fugir ou não. Então, você vê que a prática é muito mais complexa do que o livrão diz, né? Então, é muito complexo. Mas tem 3 pontos interessantes aqui para a gente falar de migrações em termos gerais. Que é muito importante falar para quem está nos ouvindo, que a migração ela é um tema, Ale, politizado, principalmente nesses últimos tempos, né? É o que tem acontecido também com os direitos humanos. Os direitos humanos, eles são direitos fundamentais. Você tem o direito à vida, o direito à nacionalidade, o direito à comida. Ele está lá declarado na Declaração Universal dos Direitos Humanos, é o seu direito fundamental inerente. Mas hoje a gente chega a questionar esses direitos. Eu quero dizer a sociedade. Então a gente coloca isso em termos políticos. Então há pessoas que acham que determinados direitos humanos é uma pauta de um determinado corrente ideológica, ou que outro direito humano é uma pauta de outra corrente. E direitos humanos não são pautas ideológicas, eles são direitos fundamentais. A migração é um fenômeno que nos acompanha desde... E separa direitos humanos para alguns humanos e para outros humanos não precisa de direitos humanos. É isso. É o famoso direitos humanos para humanos direitos. Que é uma bobagem. E humanos direitos é definido por um público também que se coloca nesse papel do direito, né? Perfeito. É um público que geralmente não é direito, não é muito bem da ideia, define alguém que enfim, tá totalmente errado. Esse é um tema que não é politizado. Outros temas são temas que são naturalmente politizados e não tem problema nenhum, são temas políticos mesmo. Mas quando a gente fala de direitos humanos, eles não são direitos políticos, eles são direitos fundamentais, inerentes à condição do ser humano. Migrar, Ale, é um direito fundamental. E ele acompanha a nossa existência desde os primórdios. Então, é muito difícil encontrar um livro sobre migração que não começa falando, olha, no tempo da Pangeia, olha, no tempo das migrações da Era do Gelo, a gente migra desde que o mundo é mundo, desde que o primeiro Homo sapiens, muito antes, as outras espécies também migraram, o Neandertal migrou, o Homo erectus migrou, todos migravam, a gente anda de lá para cá mesmo, é natural, aqui não tá bom, vamos para lá, aqui tá muito frio, vamos para lá, enfim, a gente migra, mas ainda assim a gente não tá ainda acostumado com esse fator, né? O que acontece? Hoje, a migração, ela é muito... há muitos mitos que cercam a migração. E em razão desses mitos, nesses mitos, aliás, que a politização ganha força. A politização, especificamente, ela é abraçada por um grupo que é principalmente o grupo de cunho mais populista, porque o populismo é aquele grupo dentro da política, Lê, que quer dar uma resposta fácil para um problema muito difícil, né? Então, geralmente são pessoas anti-establishment, né? São pessoas que surgem do nada e dizem, olha, o sistema está errado, a resposta está aqui. São pessoas que tiram coisas da cartola lá, e isso acontece muito na política, há um ciclo político. Isso tem acontecido nos últimos anos no mundo. Nós temos diversos movimentos, nós temos o Donald Trump nos Estados Unidos, temos o Viktor Orbán na Hungria, o Dudas na Polônia. Há uma série de pessoas que tem... Aqui no Brasil nós temos um exemplo clássico desse movimento, mas o que acontece é uma constatação, independente de ideologia política, é uma constatação que é um movimento populista. O movimento populista se apropria da migração para jogar o povo contra o migrante. Isso é um fato. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, durante a campanha do Donald Trump, a primeira que ele foi eleito em 2016, né, ele não foi reeleito em 2020, em 2016 teve uma campanha que foi analisando qual era o principal motivo, perguntando para as pessoas o principal motivo pelo qual elas achavam que a economia dos Estados Unidos não estava boa. E em cidades do interior dos Estados Unidos, em que a porcentagem de imigrantes era baixíssima, o número 1 de resposta foi a migração.
Essas pessoas respondiam: os migrantes estão roubando nossos empregos. Isso era o que as pessoas decidiam. No Brexit, em 2016 também, quando o Reino Unido resolveu sair da União Europeia, o voto para sair da União Europeia, o principal motivo foi o econômico, em segundo lugar, os migrantes, para expulsar os migrantes do país. O sim para permanecer na União Europeia ganhou, por mais contraditório que pareça, nas maiores cidades mais cosmopolitas, onde tem mais migrantes. E o não para sair da União Europeia contra migrantes ganhou nas cidades pequenas do interior, onde não tem migrantes, praticamente. Então, é uma xenofobia pelo desconhecido. E aí, para desarmar esses argumentos, tem 3 principais correntes aqui para a gente poder compreender. A primeira, que as pessoas dizem: há uma crise migratória em números, né? Eu acabei de falar aqui que são 26 milhões de refugiados no mundo, certo? São 26 milhões de refugiados no mundo, com certeza. Mas de imigrantes, são aproximadamente 281 milhões. 281 milhões de imigrantes no mundo. E aí a gente aqui entra todo tipo de imigrante. Entra aquele primo nosso que foi morar na Inglaterra, entra aquela tia que foi morar na Itália, esse tipo de coisa. Tudo isso entra nesse grupo. 281 milhões. Então as pessoas dizem: nunca se migrou tanto na história. Isso é um fato, nunca se migrou tanto na história. Mas é porque a população mundial também nunca foi tão grande. Então hoje nós somos 7,7 bilhões de pessoas e 281 milhões de imigrantes. Isso significa que 3,7% da população, 3,7% da população é migrante. O que é, se a gente olhar 30 anos atrás, em 1990, aproximadamente 2,9% da população era de imigrante. Então Ale, num período de 30 anos, a gente teve um avanço de 0,7% na população, 0,8% na população de imigrante. É muito pouco. Não está muito longe de se tornar um problemão, né? Então, esse primeiro ponto de que nunca se migrou tanto na história é uma mentira. Outro ponto, você vai tirar umas férias na Europa, por exemplo, e você anda por Paris, e aí você vê aquela cidade, ela está tomada de imigrantes. Aí alguém comenta: nossa, tem mais migrante do que nacional aqui. Isso é um comentário que as pessoas dizem mesmo. Ou você vê, eu já vi diversos leigos, ou até mesmo pessoas da área do direito, que é muito triste, dizerem que, nossa, vai chegar um momento em que não vai ter mais francês, que os migrantes vão tomar conta, ou não vai ter mais italiano, você anda em Roma, é só migrante, esse tipo de coisa. Esse também é um fato que é muito defendido pelos populistas, né? Os populistas dizem isso: se a gente não barrar, não vai ter mais. O Trump dizia, né? As cidades o Trump disse isso, a cidade de El Paso, por exemplo, que é na fronteira do Texas com o México, ele disse: gente, tem mais mexicano que americano aqui em El Paso. E isso é uma mentira absoluta, mas eles se pegam nisso, né? O principal argumento para dizer que isso não é uma mentira, que isso é uma mentira, é que o principal fluxo hoje migratório, ele é um fluxo sul-sul. Ele vem países do sul para o sul, principalmente fluxos intra-regionais. O maior fluxo migratório do mundo, ele é dentro da África, mas para países da África mesmo. Pessoas migram do Congo para a República Democrática do Congo, do Sudão para o Sudão do Sul. O fluxo migratório, ele é mais interno. Então essa ideia de que há um levante de pessoas que saem do Congo e vão para a Itália, por exemplo, ela não é a maioria, ela é uma exceção, certo? Mas a politização do tema pega isso e faz você crer que é o que está acontecendo. Eu não estou dizendo que não é muito preocupante os barquinhos que entram pelo Mediterrâneo, por Lampedusa na Itália. Não estou dizendo que isso que não é um problema, é um problemão. Com certeza é um problemão. Mas a politização da migração, ela faz com que até esse tema fique totalmente nebuloso. A gente não consegue analisar nem isso. E por momentos é bem possível que alguém olhe essa situação e diga: mas também não para de entrar migrante, né? O que você quer? Eles têm que também proteger a fronteira deles, o que é um absurdo, não faz sentido nenhum. Por isso que eu digo que se a gente compreender esses números aqui, ver como é que é, a gente para de falar esse tipo de coisa. A gente e a sociedade, né? Porque nós estamos no mesmo barco, com o perdão da analogia. Outro tema é que as pessoas dizem, em geral, o segundo tópico defendido pelos populistas, né, de que a maior parte da migração é ilegal. Primeiro, Ale, que não existe migração ilegal, porque migrar é um direito fundamental, como eu estava dizendo. A gente é livre para ir para onde a gente bem entender, de acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Não tem nada ilegal em migrar.
O que existe é uma migração irregular. A pessoa migra e não regulariza seus documentos, por exemplo. Isso acontece. Mas isso está longe de ser a maioria. Hoje, o Acnur estima que 15% dos migrantes do mundo são irregulares. A porcentagem é muito baixa, perto desse caos que é pintado, né? O que é um problemão também. E em terceiro ponto, esse que eu falei de roubar emprego, né? Eles acreditam que os populistas defendem, né, esse movimento de politização da migração, defende que os migrantes não contribuem tanto para a sociedade de origem quanto para a sociedade de destino. E eles contribuem para as duas, até mais do que nacionais. Tem um estudo que analisa os remittances, que são as transferências de dinheiro feitas por migrantes do país de origem para o país de destino, e isso gera uma porcentagem de até 2% do PIB dos países de origem. Quer dizer, esses migrantes deixam para trás os seus países, mas eles estão contribuindo para os seus países. A gente vê vários casos de imigrantes venezuelanos aqui no Brasil, que tem metade da família lá ainda na Venezuela, que precisa mandar dinheiro para lá de alguma forma. Então, manda, seja na criptomoeda, seja na transferência por dólar. Eles estão movimentando a economia. Às vezes, eles mandam uma porcentagem grande, representativa, significativa do seu salário para lá. Chega a mandar 80% do seu salário para lá. Pagam tributos aqui, no país de destino, paga imposto aqui, paga imposto lá, manda dinheiro para lá, os migrantes só contribuem, eles só enriquecem. Então, esses culturalmente, fora o enriquecimento cultural, que é o que você falou, até da história do menino brasileiro, árabe, e o enriquecimento dele, que você falou, uma forjado na dificuldade, que eu achei bem potente, e o quanto dessa cultura também é forjada, e quanto ela se transforma, quando ela se modifica, à medida que a gente tem... você falou, você tem origem italiana, eu tenho espanhol, divide essa história toda. O Brasil é isso também, né? É isso também, além de tantas outras coisas. Fundamental tudo que você trouxe, sabe por quê? Porque, primeiro, a gente está num ano importante, no mundo, obviamente, para o Brasil a gente tem eleição, e aí a gente cai nos contos, nessas fake news da vida. Então, você trazer essa perspectiva sobre as questões humanitárias, a perspectiva do que é o refugiado e de como isso tudo funciona, de como isso impacta o nosso país, você trouxe todas essas questões que eu acho que são essenciais para serem discutidas e discutidas com argumentos, não em base do grupo do WhatsApp da família. Exato. Que é o que acontece, eu recebo lá uma mensagem, olha só, esse aqui pegou meu emprego, né, o haitiano, que eu já ouvi, o haitiano. Claro, a gente ouve isso. Ouve muito. E eu acho que é fundamental esse tipo de conversa, esse tipo de visão que você traz, com muito argumento. E eu vou pedir para você, se você depois puder mandar esses links, você trouxe, além do livro da Malala, que eu já anotei aqui, vou deixar como referencial, mas os links, as pessoas que quiserem ir além, conhecer mais, para eu deixar no descritivo aqui do YouTube, também no Instagram, no Spotify, todo lugar para as pessoas acharem, acho que é importante para quem quiser ir além. E aí minha pergunta final, porque o tempo urge e a giripoca pia, o negócio é o seguinte, Fabrício, como que você sai desse momento, dessa prosa, e como as pessoas te encontram, caso elas queiram conversar contigo, te contratar para shows, para festas, para palestras. Com certeza. Cover do Ed Sheeran eu também faço, às vezes, se precisasse, né? As pessoas dizem que eu pareço com ele, mas ele é o meu irmão talentoso. Bom, o meu Instagram é o @Fabrizio Jacobutti, tudo junto. Eu também, junto com alguns colegas, eu toco um instituto de pesquisa independente de direito internacional e direitos humanos, chamado Cosmopolita. Vocês podem achar lá no Instagram, @cosmopolita_org. O Cosmopolita tem observatórios que a gente faz, nós temos observatórios de cortes internacionais, um grupo de pesquisadores que analisam as cortes, e nós temos o Observatório das Migrações, que eu sou coordenador no Cosmopolita. Então, são 12 pesquisadores monitorando migrações no mundo e temas relacionados a migrações. Super legal, convido vocês também a entrarem e acompanharem, que é bacana. Estou aqui à disposição sempre, viu, Ale? E a todo mundo que está ouvindo, estou à disposição. Eu sou um absoluto entusiasta desse tema. Eu tento não cansar os meus amigos perto de mim, porque eu só falo disso. Eu estou virando um sujeito monotemático. Então, tudo você está falando para mim de futebol, eu falo, sim, mas você sabe quantos migrantes tem no Palmeiras hoje? Alguma coisa do tipo. Então, Ale, eu estou sempre à disposição, viu?
Pode contar comigo sempre. Um prazer. Nessa onda de técnicos portugueses, então isso ganha mais uma outra força. Eu acho que esse papo não acaba aqui. Acho que a gente merece outras conversas. Você trouxe agora a história do Cosmopolita, né, que chama o Cosmopolita _org. Eu vou deixar esses descritivos aqui também no canal para quem quiser achar. E todo mundo, Fabrício, sai daqui pedindo uma música que represente você. Que música você pede? Olha, tem uma música de um cantor uruguaio que chama Jorge Drexler, que a música chama Movimiento. E ele fala uma hora na música: somos padres, hijos, netos e bisnetos de imigrantes. Estamos vivos porque estamos em movimento. Perdoe meu portunhol, mas é o que ele disse, e acho que é a música que define o nosso papo. Fabrício, eu quero te agradecer demais, foi um papo delicioso, delicioso. Eu, de fato, insisto que vale a pena a gente continuar, porque a gente não explorou nada praticamente, assim, acho que foi um pedacinho de tantas possibilidades. E eu adoro alguém que é apaixonado por um tema, porque vai embora, conversa, vão trazendo outras perspectivas importantes. Espero conhecê-lo em breve pessoalmente. Prazer. E para quem curtiu essa prosa, por favor, siga a gente aqui no YouTube, no Síntese DH, também no Instagram, no Síntese _ do Cacão. Siga Refúgio 343 no Instagram, o Fabrício, Cosmopolita. Eu vou deixar tudo aqui no descritivo. E agora a gente fica com Jorge Drexler. Drexler, maravilhoso. Muito bom, Ale. Com movimento. Vamos juntos. Gracias por todo, Fabrício. Graças. Muito obrigado, gente. Um abração, Muito Ale. obrigado, grande abraço, Fabrício. Um abraço. Tchau, tchau. Vamos con el polen en el viento. Estamos vivos porque estamos en movimiento. Nunca estamos quietos, somos trashumantes, somos padres, hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes. Es más mío lo que sueño que lo que toco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. Sintetizando com Ale Moreno.